E chegamos finalmente ao capítulo 1000 de One Piece. Um marco que deve ser registrado na história. Luffy dá um socão no meio da fuça do Kaido. Bem-vindos ao encontro épico que teve no capítulo 1000. Um capítulo muito bem narrado pelo Oda, que é um gênio. E aí galera do canal do Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje One Piece capítulo número 1000, finalmente chegando aqui. Desculpem a demora, é porque ontem, né, no dia quando saiu o capítulo 1000, eu até li junto com o pessoal do Discord, eu tava ao vivo ali junto com eles, a gente conversando sobre Jujutsu Kaisen e outros mangás, e acabou que eu nem gravei, fiquei conversando com eles a noite toda. E a tarde toda também. Então se você quiser entrar no Discord pra trocar uma ideia comigo sobre One Piece ou qualquer outra coisa, teorias, a gente trocar uma ideia, só colar, beleza? E bom, gente, o que foi o capítulo 1000? Bom, primeiro eu quero falar o que eu achei logo de cara, o que eu achei do capítulo 1000. Eu achei um capítulo que não foi nada demais no quesito de mistérios, não teve nenhum mistério revelado, nada desse tipo, mas a narrativa do Oda foi muito boa, foi excelente, tipo, o caminhar do capítulo foi muito da hora. Tipo, ele escreveu muito bem pra você sentir as diversas emoções do pessoal de Wano, o Kinemon, o Shishilian, todos os Minks, o Momonosuke e principalmente sobre o próprio Luffy. O Luffy chegando lá no Kaido e mostrando, mandando ver com o que deve ser um novo golpe. A gente ainda não sabe na tradução oficial como que vai sair, mas deve ser um novo golpe já com o Ryuou. E gente, não tem muito o que falar sobre esse capítulo, espero falar bem breve, bem rápido, né, não tomar muito tempo de vocês, porque foi mais ou menos isso mesmo, né, e foi um capítulo épico, foi um capítulo mais pra você se emocionar, se você sentir essa sensação, e eu fiquei super empolgado. Porque, bom, o Luffy chega lá nas escadas, né, ele chega lá nas escadas, já vai subindo, o Shishilian falou assim, ó, é só você subir aqui que você já chega lá na cabeça do Kaido, né, onde, cabeça ali, o crânio ali de Onigashima. E quando ele já vai lá direto pro Kaido, né? Na outra cena nós temos o Marco lançando o Zoro pra cima, falando assim, finalmente fazendo alguma coisa tipo que o Luffy poderia ter feito, né? Pegar ali, né? Esticar suas mãozinhas e pular lá pro alto, ele poderia ter feito isso desde o começo, mas o Marco vai lá, joga o Zoro lá pra cima, onde tá o Kaido, e aí talvez devemos ter uma luta Marco vs King e Sanji vs Queen. O que vocês acham? Comenta aí depois. Isso é o que eu tô achando, né? Porque ele segura todo mundo, lança o Zoro lá pra cima. E aí nós temos uma conversa do Momonosuke com a Yamato, principalmente o Momonosuke falando sobre os D, né? Poxa, o Luffy é um dos D, né? Nesse tempo todo eu estranhei o Momonosuke não ter nunca notado isso daí do Luffy. Alguém salvou o diário do Oden ali no Castelo em Chamas. O Hatvika contou lá no Discord quando a gente tava conversando sobre o capítulo 1000, que talvez tenha sido a própria Toque, né? O pessoal que tava lá no castelo, talvez tenha sido a própria Toque que foi lá e guardou o diário do Oden e deixou perto de um rio, onde foi que ela retirou esse diário. E já falando que eu acho que vai ter nesse diário, eu acho que não vai ter nada demais sobre o One Piece, mas vai ter alguma coisa revelada sobre os D. É isso o meu maior palpite. De resto deve ter só a história do Oden mesmo, como que foi e tal, mas acho que não deve ter nada mais além de alguma ponta do segredo dos D. A gente fica sabendo que a Yamato já sabia mesmo que o Ace morreu, então eu errei no capítulo passado falar que ela tomou meio que um susto, esse monte de coisa. Acho que quem deve ter tomado um susto deve ter sido o próprio Momonosuke, né? Ela sabia que o Ace morreu porque ela tinha um Vivre Card do Ace, ela guardou, né, entregou lá um papelzinho pro Ace. Quando ela viu que o Vivre Card se foi, ela sabia que o Ace tinha morrido. E é muito legal porque o Ace conta que o Luffy falou que vai ser o rei dos piratas e tudo, e mesmo que seja um sonho que todo mundo ri, o Ace acaba falando demais, fala pra ela não contar, tipo, ficar zoando com ninguém, não rir, mas que o Sabo e o próprio Ace tinham convicção de que o Luffy se tornaria o rei dos piratas. E aí é uma coisa que eu conversei até com o Hatvika, que olha só a conjuntura dos irmãos. O Sabo, ele sempre foi um cara mais revolucionário mesmo. Ele sempre teve essa pegada, tipo, querer quebrar o sistema lá dos pobres e tudo, e essas coisas assim. O Ace sempre foi o rebeldão, né? Então o caminho do Ace foi trilhado na parte da rebeldia, e o Luffy sempre teve a determinação de querer ser realmente o rei dos piratas, ser o homem mais livre do mundo. E aí em algumas partes ficou meio confuso, né? O Hatvika perguntou,
era uma coisa que eu achava, mas aí ele me perguntou, quando ele me perguntou, ele me colocou uns outros pontos e eu fiquei também na dúvida sobre quem que a Yamato tá se referindo, se ela tá se referindo ao Joy Boy, ao Roger, em uma das falas, né, quando ela diz que essas palavras surpreenderam Oden. A palavra de quem, né? Porque no diário do Oden teve um grande homem que disse a mesma coisa que disse o Luffy, no caso, né? E aí eu fiquei na dúvida se era o Roger ou se era outra pessoa. No primeiro momento, eu pensei que era o Roger. Porque, pra mim, ele tava se referindo ao próprio, né? Do que deu a entender, ele tava se referindo ao próprio Roger, o que o Roger disse, o que o Roger caminhou. Mas por ele ter mencionado como um grande homem, não ter falado o nome do Roger, e o Ace tá todo felizão lá, poderíamos beber com ele, talvez tenha sido um outro personagem. Quem sabe alguma fala do Joy Boy que o Roger viu e o Oden também viu, e aí ele chega a comentar sobre isso. Não sei, queria saber o que vocês acham, tá? O Ratifica me deixou com a pulga atrás da orelha aí, eu não sei quem que é. Olha que legal, o Oden ele já descreve como futuro que mais 20 anos ia aparecer alguém que poderia derrotar o Kaido. Piratas da nova geração, da nova era, que iriam poder derrotar o Kaido e quebrar muita coisa desse sistema. Por quê? Porque eu acho que tem alguma coisa de predestinação ali em One Piece, então acredito que lá nos Poneglyphs deve ter alguma coisa que, tipo, sei lá, 1000 anos ia aparecer pessoa X determinada dos D e tal, que ia cumprir o seu propósito em um ano. One Piece tem muito essa coisa de cumprir o seu propósito. Então, como tem muita coisa, o propósito herdado, né? Tem uma teoria do All Blue bem legal que ele fez há muitos anos atrás, que é bem legal falando sobre o propósito herdado e tal. E, cara, eu acho que tem tudo a ver com isso. E acredito que isso tenha interligado ali o Oden falando que 20 anos ia acontecer alguma coisa. Tem muita coisa, acho que em One Piece, que tem falando um pouco sobre predestinação, de que vai aparecer alguém e vai causar a guerra lá no mundo e vai acontecer, e é isso aí. E chegamos numa página dupla belíssima, que essa página eu fiquei empolgado, mano. O Luffy, todos os supernovas ali, tirando alguns outros, né? Tem o Zoro, tem o LOL, tem o Killer, tem o Kid, tem o Luffy, peitando ali o Kaido naquele momento. E o que mais me surpreendeu nesse momento foi o Luffy ignorando o Kaido, ignorando a Big Mom e indo direto pro Kinemon pra saber como ele tá. Enquanto o Kaido e a Big Mom querendo saber, você não ia ser o rei dos piratas? Fala aí o que você falou que você ia ser e tal, não sei o que. E é muito legal como o Luffy ele tem empatia com os personagens que ele gosta. A gente vê que os samurais não estão mortos. Podem morrer, mas eu acho que não vai acontecer. Mas podem morrer, e eu já vou explicar depois o porquê. E aí o Luffy pega lá, vê o Kinemon chora, ele falou que não ia poder encarar o Oden na sua pós-morte ali, porque simplesmente... Pô, eles tomaram um sacode do Kaido, não tiveram como fazer nada, e ele fala pro Luffy, você pode, pela gente, herdar o nosso propósito e derrotar o Kaido? E aí? O LOL manda o pessoal pra baixo, porque o Luffy pede, claro, né? Porque o Luffy é o capitão, velho. O Luffy é o capitão do LOL, velho. É aquele o país dos amigos dele, e ali tem várias cenas, e que narrativa do Oda, né? Mostrando todo mundo... tal, não sei o que, o Luffy pega, ativa o seu Red Rock, puf, em cima do Kaido ali, um socão no meio da fuça dele e fala, eu serei o único rei dos piratas. O Kaido sentiu sim o golpe do Luffy, junto com o Ryuo, certeza que teve Ryuo ali, o hack avançado, cara, acho que foi incrível. E aí termina o capítulo, o próximo capítulo deve sair lá depois do dia 3 de janeiro, e olhe lá, né, porque 3 de janeiro vai sair o oficial. No primeiro momento eu fiquei com a dúvida se não era o Red Hall e não o Red Rock, o golpe do Luffy, mas eu acho que é um golpe novo mesmo que o Luffy teve, então a gente vai ter um boost aí do Luffy muito da hora. Você vê como o Luffy evoluiu pra caramba treinando com Kairoseki, a sua força, então a gente vê que graças àquilo deu mais força ainda pra ele criar novas técnicas ali, elaborar alguma coisa e aprender o Ryuo. E claro, tem o Zoro ali e tudo mais, mas quebrou o chifre do Kaido ali naquele momento. Foi um capítulo, tipo, muito épico, cara, porque ele te faz ter várias sensações. O comecinho do capítulo bem leve, aí vai contando aos pouquinhos sobre o Luffy do Chapéu de Palha, que é o nome do título do capítulo. Aí depois ele vai mostrando o que mais? Ele vai mostrando
um pouquinho de todo mundo chorando, todo o caos que o Kaido causou ali com eles em um ano, o que ele tá fazendo com o ano, tá destronando o ano, o que ele fez com o próprio Oden, numa trairagem pura. E foi uma das poucas histórias que o Luffy prestou atenção, gente. Se você for ver, normalmente o Luffy dorme no meio da história e tal. E foi uma das histórias que ele escutou, né? Tipo, um pouquinho sobre o Oden e tudo. Ficou emocionado com o Oden. E aí, mano, o golpe no Kaido foi derradeiro. Eu espero muito que o capítulo 1001 seja ainda melhor ainda que o 1000. Foi épico demais. Mas como eu disse antes, né? A Nanda Geek chegou a me perguntar o que ela achava que seria o capítulo 1000. Foi bem narrado tudo, mas, tipo, não seria nada demais. Não seria, tipo, nada demais no quesito de, tipo, não ia revelar nenhum mistério, não ia acontecer nada desse tipo. O Luffy simplesmente ia peitar o Kaido e X. Mas foi muito bem escrito. Simplesmente o Oda é um gênio da escrita. Então, pra quem acompanha o One Piece e chegar nesse momento do capítulo 1000, naquele hype todo, foi, com certeza, certo o nosso hype, porque a gente esperava isso, a gente esperava um momento épico, um momento brilhante do Luffy, principalmente em cima do Kaido, bem melhor do que ele encarar igual foi com o Doflamingo, ou igual foi com o Crocodile em alguns momentos, é ele metendo a sova em cima do Kaido, cara. Não tem coisa melhor que isso, porque ele já pega e mete o soco na cara, lembrou muito o soco que o Ace deu no dragão da Yamato, né? Isso daí é um prenúncio do que aconteceu ali com o Ace, quando o Ace deu o soco lá no dragão da estátua, gente. Que é a carinha do Kaido esmagando aqui, ele sentiu o golpe. E agora vamos aguardar essas lutas que vão surgir. Eu acho que vai ter King versus Marco e Queen versus o Sanji. Acho que o Sanji vai sair ali da Black Maria, Robin vai lutar contra a Black Maria e o Sanji vai lutar contra o Queen. E aí vamos ver como que vai funcionar essa luta de todos os supernovas que vão deitar os Yonkou, cara. Vão deitar. Claro, vai ter a dificuldade, tudo, como todo shonen tem, mas eles com certeza vão deitar e eu tô muito ansioso pra ver como vai ser isso, gente. Ah, e bom, outra coisa antes que eu me esqueça, o que eu acho que vai acontecer vai ser, você viu aquela sequência? O LOL primeiro, depois o Zoro, depois o Luffy? Esses três vão enfrentar o Kaido. E aí o Killer e o Kid vão enfrentar a Big Mom. E por que eu acho que talvez um samurai possa morrer? Porque às vezes uma dificuldade ou outra ali na luta, enquanto o Luffy estiver tipo, meio que acabado, igual sempre acontece, aconteceu contra o Katakuri, aconteceu em Enies Lobby contra o Rob Lute, talvez um dos samurais ali desperte e fala assim, não, vou ter que ajudar o Luffy, pum, aí vai lá e morre, aí o Luffy fica mais bravo e aí ativa o poderzinho mágico. Então, vocês estão ligados, né? Então eu acho que por isso pode acontecer que algum deles morra, mas o Oda não gosta de matar os seus personagens. E bom, foi esse o capítulo 1000, galera, espero que vocês tenham curtido. O Neres me cobrou disso daí, mas como eu disse, eu tava lendo Jujutsu Kaisen, tô relendo, na verdade, Jujutsu Kaisen, então por isso que eu demorei pra gravar o vídeo. Espero que vocês não tenham se importado, porque o meu canal é pequeno mesmo, então sei lá, né? Bom, mano, o jogo tá vazando, muito obrigado mais uma vez, galera, pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Foi isso que eu achei do capítulo 1000, capítulo épico, incrível. Mas como eu disse, nada demais, não teve nenhuma revelação nem nada, mas foi emocionante. Eu me emocionei bastante, eu fiquei muito mais empolgado do que saiu uma lagriminha do meu olho. Beleza? Mano, o jogo tá vazando, muito obrigado. Valeu, fui.